Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós iremos trabalhar máximo divisor comum. Na aula anterior, cujo link eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, nós trabalhamos o mínimo múltiplo comum. E hoje nós vamos para outra etapa que é o máximo divisor comum. Esses dois elementos eles têm uma relação de alguma semelhança, mas são situações bem distintas. Lá nós estávamos trabalhando com um múltiplo e aqui nós vamos trabalhar com divisor. Lá a gente buscava o mínimo múltiplo e aqui a gente vai buscar o máximo divisor. Ok? Então, bora facilitar? Vem comigo! Muito bem, pessoal. O máximo divisor comum, na realidade, como você está vendo aí na imagem, ele é o maior número, evidentemente, diferente de zero. Por que diferente de zero? Zero não pode ser divisor, né? Aí você vai ter uma indeterminação, ok? E ele divide simultaneamente dois ou mais números. Aí embaixo eu coloco um exemplo para vocês. Por exemplo, ó, eu estou pedindo o máximo divisor comum entre o 3 e o 9. O que é isso? Eu preciso localizar um número inteiro que ele divida ao mesmo tempo o 3 e o 9, e que ele seja o máximo dos divisores inteiros para essa situação. E aí, claro, né, gente, é o 3, né? Porque 3 é divisível por 3 e 9 é divisível por 3. Se você pegasse, por exemplo, 9, o 3 não é divisível pelo 9 em termos de número inteiro, seria uma questão fracionária, não é isso? Perceberam? Então essa é a ideia do máximo divisor comum. É o máximo número que divide todos os elementos que estão em questão naquele determinado momento. Tranquilo? Vamos em frente? Relembrando a mesma coisa que eu já havia citado na aula sobre MMC, não te esquece dos números primos, eles são a base para a gente trabalhar nessa questão do máximo divisor comum também. Lembrando que o número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. É o caso aí que vocês estão vendo na tela, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, são números que são divisíveis em termos de número inteiro apenas por ele e por 1. Perceberam? Muito bem, isso é importante a gente guardar, né? E aí vem o método prático para a obtenção do máximo divisor comum. Repito, quem assistiu a aula sobre MMC, mínimo múltiplo comum, viu que nós também tínhamos um método prático para isso. Os dois primeiros passos são bem parecidos com o do MMC. Então vamos só relembrar, você vai pegar os números em questão e vai procurar colocá-los lado a lado e começar um processo de decomposição deles. Aí vem o passo 2. De que forma você vai decompor? Buscando como divisor sempre número primo, do menor para o maior, o 2, o 3, o 5. Só que tem um detalhe, você só vai considerar para a resolução do exercício aquele número primo que conseguir dividir todos os elementos que estão em análise, ok? Se um dos elementos ficar fora, ele não serve, mesmo que ele divida os outros. Depois a gente vai ver em uns modelos de exercício como é que isso funciona na prática, né? E aí vem o passo 3, que encontrados os fatores primos comuns, está ali ó, a palavra-chave, pessoal, está aqui, ó, fatores primos comuns, ele tem que ser comum para todos eles. Faz então o produto entre eles e se obtém o máximo divisor comum. Muito bem, duas propriedades bem rapidinho para a gente entrar nos exercícios. Primeira propriedade, quando você tem dois números consecutivos, o máximo divisor comum é sempre 1. Por exemplo, 2 e 3. O 2 é divisível por 2, o 3 é divisível por 3. E ambos são divisíveis por 1. O 1 é o único elemento que é comum para os dois, então ele vai ser o máximo divisor comum. Percebeu? A segunda propriedade, se tivermos dois ou mais números e um destes números for o divisor dos demais, ele será o próprio máximo divisor comum, MDC. Por exemplo, pessoal, olha aqui, ó, se você observar aqui, eu estou usando 3, 6 e 9. O 3, ele é, aqui tem um errinho, pessoal, aqui é o MDC, tá? Por favor, só uma correçãozinha ali. O MDC dos 3 vai ser o 3, porque 3 divide 3, 3 divide 6 e 3 divide 9. Ele é o número máximo inteiro que divide os 3 ao mesmo tempo. Perceberam? Tranquilo, né? Muito bem. Então agora vamos para alguns exercícios para a gente fixar bem esse conteúdo, revisar para quem está em processo de revisão, ok?
Só para dar aquela reforçada, não esqueça de dar aquela curtida, se inscrever no canal se é que você ainda não se inscreveu, não esqueça de acionar o sininho das notificações. Toda segunda e toda quinta nós temos vídeo novo aqui no canal. É para te ajudar no entendimento da matemática de uma forma simples e esclarecedora. Beleza? Vamos lá então? Então olha só, o primeiro exemplo que eu coloco aí, eu peço o máximo divisor comum dos exemplos que seguem. Letra A, 4, 8 e 16. Então, pessoal, eu coloquei a colinha aqui do lado, para você poder acompanhar de perto a resolução disso. Então, primeiro passo, vamos colocar os elementos lado a lado. Quem são eles? 4, 8 e 16. E aí, a exemplo do que a gente viu no MMC, a gente vai trabalhar esse algoritmo partindo da divisão desses elementos por seus números primos. Então, a gente sempre começa pelo 2. Aqueles números primos que aí no início dessa aula de hoje eu mostrei para vocês, né? O 2 divide os números que estão aí do lado? Sim, né? Então, vamos lá. Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. E 16 dividido por 2 dá 8. Gente, veja que esse 2 foi comum e dividiu todos eles. O 4, 8 e 16. Então, ele entra como um dos números que vai compor o MDC. Tranquilo? Muito bem. Agora nós temos 2, 4 e 8. Quem será o número primo que vai dividir esses elementos? Novamente, o 2, não é isso? 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, e 8 dividido por 2 dá 4. Ele também dividiu os 3 elementos, então ele também vai compor o MDC, ok? Lembra que tem que ser comum, tem que ser para todos. E agora, é o 2 ainda, não é isso? O 2 divide o 2, 2 por 2 dá 1, e 4 por 2 dá 2. Lá atrás, aquele 1 já estava finalizado, não tem mais o que mexer. Pessoal, este 2 aqui não entra no MDC. Por que não? Porque este primeiro elemento aqui, ele não pode dividir, porque já havia chego no 1. Ele tem que ser comum para todos. Um deles não entrou na divisão, ele não entra na análise. Perceberam? Finalmente, para a gente fechar, esse 2 aqui, também você vai dividir, ele é divisível por esse 2 aqui, 2 dividido por 2 dá 1, e, portanto, este elemento aqui também não entra na análise, porque ele só dividiu um dos 3 elementos. Aí lembram, a exemplo do MMC, quando você chegou na divisão em 1, você finalizou essa parte da decomposição. E aí agora o produto dos elementos comuns vão compor o MDC. Quem são os números primos aí que entraram nessa análise? Esse 2 aqui e esse 2 aqui, os dois que foram sinalizados. Então agora você faz o produto entre eles, 2 vezes 2, 4. Portanto, pessoal, o máximo divisor comum entre 4, 8 e 16 é o 4. E tem lógica, não tem, gente? 4 divide por 4, 8 divide por 4, 16 divide por 4. É o máximo número que consegue dividir os 3 ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente? Próximo exemplo. Agora a gente coloca uma relação um pouquinho maior, né? 5, 10, 15, 20 e 30. Então vamos seguir os passos de resolução. Primeiro, vamos colocá-los lado a lado e montar o algoritmo. Então vamos lá. 5, 10, 15, 20 e 30. Vamos montar o algoritmo. Começamos a dividir pelos números primos. O menor deles é o 2. Há elementos aí divisíveis por 2? Sim, né? Então vamos dividir. Vamos lá. O 5 é divisível por 2? Dá inteiro? Não, né? Então permanece o 5. Já o 10 é divisível por 2. 10 dividido por 2 dá 5. O 15 divisível por 2 em termos de número inteiro? Não, então permanece o 15. O 20 é divisível por 2, dá 10. E o 30 é divisível por 2, que dá 15. Pessoal, este 2 dividiu os 5 elementos? Não. Então ele não entra na análise do MDC. Ele entra na operação, mas ele não entra no cômputo do MDC. Cuidado, tá? Tem que ser elementos comuns a todos. Muito bem, vamos adiante. É divisível por 2 ainda? Sim, né? Aquele 10 aqui, ele é divisível por 2. Então temos que fazer 2 novamente. O 5 não dá divisão exata, permanece.
o 15 não dá a divisão exata, permanece, o 10 é divisível por 2, dá 5, e o 15 não é divisão exata, permanece. Tranquilo? Muito bem. 2 agora, ninguém mais é divisível por 2 em termos de número inteiro. Então vamos para o próximo número primo, que é o 3. Tem alguém aí que é divisível por 3, pessoal? Tem, né? O 15, não é? Inclusive ele aparece aí 2 vezes, né? Então vamos lá. O 3. O 5 não tem divisão exata com o 3, então ele permanece. Este também não. O 15 por 3 tem, né? 15 dividido por 3 dá 5. Este 5 não dá divisão exata. Este 15 dá 15 dividido por 3, 5. Beleza? E agora, evidentemente, o 3 não dá mais. O próximo número primo é o 5, e é o 5 mesmo, né? Todos eles são 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1, esse também, este também, este também, este também. Fechou. As divisões chegaram até o 1. Então, agora a gente vai fazer o MDC. Vamos só relembrar. Este 2 aqui não foi comum para todos. Ele apenas dividiu aqui, aqui e aqui. Este 2 aqui só dividiu aqui, não é comum para todos. Este 3 só dividiu aqui e aqui, ele não é comum para todos. Agora, este 5, ele é comum para todos. Aqui, 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 aqui e aqui ele dividiu. Então, gente, o 5 sozinho é que dividiu todos. Então, ele é o máximo divisor comum. E realmente, né? Ó, 5 dividido por 5, 10 dividido por 5, 15 dividido por 5, 20 dividido por 5, 30 dividido por 5, todos são divisíveis. O máximo número que divide todos eles é o 5. Qualquer coisa acima de 5 não ia dar, por exemplo, por causa desse primeiro elemento. O máximo é 5. Beleza? Então esse seria o máximo divisor comum. Percebam que nós usamos os 3 passos do método para fazer o cálculo do MDC. Beleza? Sempre reforçando, né, gente? Números primos em comum. Tem que servir para todos. Por isso que nesse exemplo, só este 5 é que serviu para o MDC. Tranquilo? Vamos em frente? Agora nós vamos vir com uns exemplos trazendo exercícios mais elaborados, trazendo situações do dia a dia e que você precisa enxergar o caminho de resolução. Então acompanhe comigo. Eu peguei aí um exercício que caiu no Enem lá em 2015. Olha só o que o exercício propõe. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para a sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna. Então vamos anotar isso aqui do lado. Ó, o cinema vai ofertar 400 ingressos para a sessão vespertina e 320 ingressos para a sessão noturna. Então, se você parar para observar, serão oferecidos 720 ingressos no total, ok? Muito bem, continuando lá em cima. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem o ingresso. Há alguns critérios para a distribuição desses ingressos. Primeiro, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Então, a escola vai receber ingresso ou para a sessão da tarde ou para a sessão da noite. Tranquilo? Essa é a primeira condição. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Então, aqui é o primeiro ponto importante. O número de ingressos tem que ser exatamente o mesmo para todas as escolas que forem escolhidas. Ok? Vamos guardar isso. 3. Não poderá haver sobra de ingresso. Então, essa divisão vai ter que ser exata. Do total que você tem que ter o mesmo número para cada escola. Não pode ter sobra. Perceberam? Muito bem. Aí o autor pergunta o seguinte: o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter o ingresso, segundo os critérios estabelecidos, é. Então, pessoal, olha só. Você pode olhar para um exercício desse, imagina você lá no Enem em 2015 enfrentando essa questão, e dizer, e agora? Qual é a saída desse exercício? Então você tinha que perceber o seguinte: se ele pede o número mínimo de escolas que vão ser escolhidas para esses 720 ingressos, significa que eu vou precisar chegar no máximo possível de ingressos para cada escola. Se eu, naquela divisão dos 720 ingressos, quiser atingir um mínimo de escolas, eu preciso um máximo de ingressos para cada escola.
Aí eu vou ter o mínimo possível de escolas. Se eu tiver 10 ingressos para cada escola, seriam 72 escolas dentro de 720. Perceberam? Agora, se eu tiver 20 ingressos para cada escola, já reduz para 36 escolas para ter 720 ingressos divididos de forma igualitária. Perceberam? Isso significa que se eu quero o máximo de alunos e quero dividir esses ingressos, na realidade o que ele está pedindo, pessoal, é o máximo divisor comum. Olha aqui, é o máximo de ingressos para ter o mínimo de escolas, é um divisor porque vai ter que dividir entre as escolas e é comum. Por quê? Porque cada escola tem que receber o mesmo número de ingressos, é o que está lá no item 2 explanado. Perceberam? Então, no fundo, o que está escondido nesse exercício é a solicitação do cálculo do máximo divisor comum. E aí, gente, o que você vai fazer? Muito simples. Você vai seguir os nossos passos da resolução. Eu pego, faço a decomposição dos números que eu tenho em mãos, que são os ingressos vespertino e noturno, vou decompor os mesmos e achar o máximo divisor comum entre eles. Beleza? Vamos lá, então? É o 400 e o 320, certo? Muito bem. Números primos. Primeiro divisor, 2. Pelo menos um deles é divisível por 2? Os dois são, não é isso? Então vamos lá. 2. 400 dividido por 2 dá 200. 320 dividido por 2 dá 160. Esse 2 aqui entra no MDC, porque ele foi comum, ele dividiu os dois. Tranquilo? Muito bem, 200 e 160 novamente são divisíveis por 2. E ambos, então, ele também vai entrar. Vamos lá? 200 dividido por 2 dá 100 e 160 dividido por 2 dá 80. Será que vai dar o 2 de novo? Sim, né? E para ambos, não é? Então, novamente, esse 2 vai entrar na análise do MDC. Vamos lá. 100 dividido por 2 dá 50, 80 dividido por 2 dá 40. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos lá? Seguindo. Por 2, novamente? Sim. Vamos lá. E o 2 vai dividir os dois elementos novamente. Então, ele vai entrar na análise do MDC. Então, 50 dividido por 2 dá 25, 40 dividido por 2 dá 20. Tranquilo? Dá por 2 novamente? Dá. Só que tem um detalhe, pessoal. Agora o 2 divide só o 20, não o 25. Beleza? Então ele não vai entrar na análise do MDC. Mas a divisão tem que ser feita. Então vamos lá? 25 não dá, 20 dá 10. De novo dá por 2, mas só para o 10, não para o 25. Então esse 2 não entra na análise do MDC. Vai ficar 25, 10 por 2, 5. Seguindo, pessoal. Por 2 dá ainda? Não. Por 3 dá, que é o próximo primo? Não. Por 5? Sim. E por 5 dá para dividir os dois, o 25 e o 5, não é? Então ele vai entrar na análise do MDC. Então acompanhe comigo. 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Finalmente, o 5 novamente, só que olha só, o 5 só vai dividir aquele 5 lá da ponta. O 1 ele não vai dividir porque você já chegou no final. Então esse 5 aqui não vai entrar na análise do MDC. Perceberam? Muito bem. 5 dividido por 5 dá 1, e aqui já era 1. Finalizamos aqui, chegamos no 1. Agora nós vamos achar o MDC. Pessoal, o MDC vai ser o produto de todos os elementos que entraram como comuns. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Você também poderia colocar 2 elevado à quarta vezes 5, não é isso? É o 2 vezes ele mesmo 4 vezes. Muito bem. Então, o máximo divisor comum será, acompanhe comigo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 5, 80. 80 o quê, pessoal? 80 alunos. Esse é o máximo de alunos que nós vamos ter para cada escola. Perceberam? Mas cuidado! O que o exercício pediu não foi o número de alunos de cada escola que vão receber ingresso, ou seja, 80 alunos significa que vão receber 80 ingressos. Mas o que o problema pediu foi quantas escolas vão receber.
Então veja que o exercício não terminou. E olha a pegadinha aqui, pessoal. Ó. Olha o que tem na letra E. Mas 80 não é a resposta. Porque 80 foi o número de ingressos que cada escola vai receber. Eu tenho que definir agora quantas escolas que irão receber. Mas isso não está difícil, não é, pessoal? Vem aqui do lado, ó. Segue aqui comigo. Não eram 720 ingressos que estavam sendo fornecidos? Se cada escola vai receber 80 ingressos, é só você dividir esse 720 por 80, que você fatalmente vai ter o número de escolas. E se você dividir 720 por 80, isso vai dar 9, ou seja, 9 escolas irão receber 80 ingressos cada escola, ou seja, vão atender 80 alunos. Então a alternativa correta, pessoal, está aqui, ó, é a letra C, 9 escolas. Perceberam? Olha só, questão que já apareceu no Enem. Então ela exigia 2 pontos importantes. Primeiro, você conseguir perceber que o que na realidade o exercício está pedindo é o máximo divisor comum. Segundo, lá no final, cuidado para não cair na pegadinha, porque o que o exercício pediu não foi o número de ingressos, ou o número de alunos que receberam os ingressos, pediu o número de escolas. Então tinha que fazer aquela jogada que nós fizemos no final. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante? Letra D. Acompanhe comigo. Esse exercício também é bem interessante. Em um clube esportivo, há 60 atletas de ciclismo. Então vamos anotar aqui do lado, vamos começar a anotar esses números. 60 atletas de ciclismo. Ok. 72 atletas de natação. E 30 atletas de remo. 30 de remo. Tranquilo? Muito bem. O clube resolve organizar uma corrida em que esses atletas são divididos em equipes, com o mesmo número de participantes, sem que, no entanto, se misturem atletas de modalidades diferentes. Então veja só, gente, nós temos 3 grandezas, 60 do ciclismo, 72 da natação e 30 do remo. Eles vão ter que ser divididos em equipe, mas não pode misturar os atletas de modalidades diferentes. Então cada grandeza é separada. E o que ele pede é o seguinte: qual é o número máximo de atletas que poderá haver em cada equipe? Olha só, eu tenho 3 grandezas e eu vou ter que dividir por um número igual para cada equipe. Isso é máximo divisor comum, gente. Eu vou dividir o máximo possível de atletas de forma comum, que sirva para todos eles, apesar de não misturar. Então, novamente, o que o exercício está pedindo, gente, é o MDC. Tranquilo? Então vamos calcular o MDC. Começamos aqui pelo passo 1, olha lá. Vamos colocar as grandezas lado a lado, 60, 72 e 30. Vamos organizar o algoritmo e começar a resolução procurando números primos comuns. Então o primeiro número primo, como sempre, o 2. Tem gente aí que é divisível por 2? Sim, né? Vamos ver. 60 é divisível por 2? Sim, 30. 72 é divisível por 2? Sim, 36. 30 é divisível por 2? Sim, 15. Olha só, esse 2 foi comum para os 3, então ele entra na construção do MDC. Beleza? Seguindo. Próximo. É divisível por 2 ainda? Sim. 30 por 2 dá 15. 36 por 2 dá 18, mas o 15 não dá. Então esse 2 aqui, pessoal, não entra na análise porque ele não foi comum para as 3 grandezas, apenas para as 2 primeiras. Perceberam? Seguindo, é divisível por 2 ainda? Sim, aquele 18, não é? Então vamos lá, o 15 não vai dar porque não é exata, 18 por 2 dá 9, aqui permanece o 15 porque não é exata. Muito bem, agora ninguém mais aí dá por 2, mas por 3 dá, não é isso? Vamos ver então? 15 por 3 dá 5, 9 por 3 dá 3 e 15 por 3 dá 5. Percebam que esse 3 dividiu as 3 grandezas, então ele entra no cômputo do MDC. Ele foi um número primo comum para os 3. Perceberam? Muito bem, é divisível por 3 ainda? Sim. Só que para o 5 não. Aqui sim, aqui não. Então ele não foi comum para as 3 grandezas, ele não entra no cômputo. Beleza? E finalmente, agora evidentemente vai ser o 5. 5 por 5 dá 1, aqui já era 1, 5 por 5 dá 1. Chegamos
ao final da decomposição, este 5 também não entra, porque ele não foi comum para essa grandeza aqui do meio, que já tinha fechado em 1. Perceberam? Então, na realidade, pessoal, quem vai compor esse MDC, esse máximo divisor comum, vai ser o 2 e o 3. E você faz o produto, a exemplo do que fazia no MMC, ok? Então, o máximo divisor comum vai ser 6. Significa que são 6 atletas por equipe. O máximo divisor comum, o máximo de atletas comuns para cada equipe que for montada dentro daquelas modalidades. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Tranquilo, pessoal? Estão vendo? Situações do dia a dia que tem como pano de fundo o cálculo do máximo divisor comum. Tranquilo? Bom, pessoal, estamos quase chegando ao final. Nós vamos agora para um último exercício muito bom, necessário você permanecer até o final dessa aula. Dá aquela curtidinha, dá aquele apoio para a gente. Vamos lá, acompanhe comigo. Em uma loja de decoração, tem-se tecidos para cortina em rolo, com medidas de 100, 120 e 200 centímetros de comprimento. Então, gente, vamos anotar isso aqui. Ó. Tem um tecido que eu vou chamar de A, que ele tem 100 centímetros de comprimento. Um outro que eu vou chamar de B, que ele tem 120 centímetros de comprimento. E um terceiro que eu vou chamar de C, que ele tem 200 centímetros de comprimento. Ok? Suponha que seja necessário cortar os tecidos em peças de igual comprimento. Olha só, todas as peças terão que ter o mesmo comprimento. Então aqui já tem um detalhe. O tamanho vai ter que ser comum para todos. Comum. Presta atenção nisso. E olha só, as peças têm que ter igual comprimento e o maior tamanho possível. Então, olha só, além de ser comum, tem que ser o máximo possível. E eu vou dividir, vou ser peças. Gente, isso é máximo divisor comum. Eu vou ter que dividir, divisor, mesmo tamanho, comum e o máximo possível, máximo divisor comum. Estão percebendo? Novamente, é um exercício que nos pede o cálculo do MDC. Perceberam? Então, está ali. Pergunta-se, qual deverá ser o máximo comprimento de cada peça de tecido? Então, quando você achar o máximo divisor comum, você vai ter o tamanho máximo de cada peça dessa cortada. Veja que lá está dito, aqui, ó, gente, vou até grifar aqui, ó, não pode haver sobras, quer dizer, tem que ser comum para todos. Não pode um rolo ficar com um pedaço de tecido sobrando. Tem que usar tudo. Perceberam? Então, vamos lá. As grandezas que eu tenho são 100, 120 e 200. Estou indo pelo passo 1, estou montando o algoritmo, colocando as grandezas lado a lado. Vamos fazer o MDC então? Números primos, divide por 2. 100 é divisível por 2? Sim. 50, 120? Sim. 60, 200? Sim. Foi comum para os 3? Foi. Então ele entra no MDC. Por 2 de novo? Sim. 50 por 2, 25. 60 por 2, 30. 100 por 2, 50. Já ia dando a resposta. Tranquilo? É comum para os 3? Sim. Então esse 2 também entra. Muito bem. É divisível por 2 ainda? Sim. Mas nem todos. Olha lá, o 25 não é. O 30, então 25 permanece. O 30 divide por 2 dá 15, o 50 divide por 2 dá 25. Então, pessoal, esse 2 aqui não entra no MDC. Ele não foi comum para os 3. Perceberam? Seguindo, por 2 não dá mais. Próximo número primo, 3. Vamos lá, tem gente aí que é divisível por 3, não é? 25 não, mas o 15 é. 15 por 3 dá 5. O 25 não. Ele não foi comum para a divisão dos 3, então ele não entra no MDC. Vamos lá. Agora, pessoal, tem que ser o 5, não é isso? O 3 não dá mais. Então, 5. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. E 25 por 5 dá 5. Ele dividiu os 3? Sim. Então, ele entra no MDC. E, finalmente, claro que vai ser 5 novamente, né? 5 por 5, 1. O 1 já tinha finalizado. 5 por 5, 1. Gente, veja que para esse elemento aqui o 5 não dividiu, então ele não foi comum.
Então, quem é que vai formar o MDC? 2, o 2 e o 5. E tem que ser feito o produto entre eles, está aqui o passo 3, entre os elementos comuns. Ó, entre os fatores primos comuns se faz o produto. Foi o que eu fiz. Eu peguei os 3 primos comuns, o 2 e o 5, e estou fazendo a multiplicação, estou fazendo o produto. Tá aí os 3 passos do nosso método prático sendo aplicados. Portanto, o máximo divisor comum vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 20 o quê, pessoal? Centímetros. Vocês estavam querendo a máxima medida de cada pedaço de tecido cortado. Então, a alternativa correta é a letra A. E confere, né, pessoal? Porque 100 centímetros você divide em 5 peças de 20 centímetros. Não deu sobra. 120 centímetros você divide em 6 peças de 20 centímetros. Não deu sobra. E 200 centímetros você divide em 10 peças de 20 centímetros. Não deu sobra. Então, essa era a alternativa correta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá aí, gente. Tá aí uma belíssima revisão de máximo divisor comum. Novamente, você está com alguma dúvida ainda em relação ao conteúdo anterior, que foi o MMC? Eu deixei ali na descrição do nosso vídeo o link dessa aula. Aqui no final também eu estou colocando agora o card dessa aula. Volta lá, revisa, dá uma verificada em algum exercício que possivelmente aqui você tenha ainda ficado em dúvida, revise novamente e um grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. Abração!